Boa noite. Nesse vídeo eu quero falar sobre o jogo de cintura. O profissional ter jogo de cintura. Eu, há poucos dias, fui no Hospital do Andaraí, passar numa consulta lá, né? Foi eu, minha esposa e meu filho. E lá, desde que eu conheço o Hospital do Andaraí, ele funciona dessa forma. Você é acompanhante, eles colam um papel na sua blusa para você ser identificado, porque você não é profissional da área e você é um visitante e eles colam um papel na tua blusa, que eles é um acompanhante. Se você for o paciente, você usa aquela fita na mão. Então tava eu, minha esposa e meu filho. Meu filho tem 4 anos de idade. Quando o atendente colou aquela fita, aquele adesivo na minha blusa, meu filho começou a chorar, querendo arrancar a fita do o adesivo da minha blusa de qualquer jeito. Só que eu não poderia deixar ele arrancar. E quando ele começou a chorar, a atendente olhou para minha cara com aquela cara, né, que você imagina, né? Pessoas que não estão acostumadas com criança, não têm experiência com criança, não deveria nem estar trabalhando no atendimento ao público. Mas tudo bem, vamos lá. Aí eu pensei, bom, eu não vou pedir um ela, porque só com a cara que ela me olhou, depois que meu filho chorou, ela vai dizer que é só para o acompanhante. Tudo bem. Aí o que acontece? Só que tinha um rapaz lá, que parecia, não sei se ele trabalha na segurança lá, é, não sei se ele é agente de portaria, só que esse eu vi que ele tem jogo de cintura. O que acontece? Ele identificou o problema, foi lá no atendente, pegou uma fita e colou na blusa do meu filho. Simples assim, acabou o problema. Aí eu até brinquei com ele assim, né? Ainda bem que você é da casa. Porque só da forma que aquela atendente me olhou, se eu fosse pedir ela ia falar que era só para acompanhante. Aí tudo bem. Problema resolvido. Aí o que acontece? Essa mesma pessoa, ela deu para ver que ela tem jogo de cintura. Por quê? Porque na hora da minha esposa ser atendida, aí ele falou assim, ó, só pode entrar o paciente. Minha esposa entrou, fiquei lá de fora junto com meu filho. Só que acontece, mãe do lado de dentro, pai do lado de fora, não dá certo, né? Meu filho não sabia se ficava lá dentro ou se ficava do lado de fora. Aí o que acontece? Ele viu que o meu filho não ia ficar satisfeito de a mãe dele ficar lá dentro e o pai ficar lá fora, foi abrir a exceção para mim entrar. Aí eu entrei e ficou eu, minha esposa e meu filho lá dentro. Simples assim, uma coisa simples de resolver. Porque muitas das vezes o profissional, ele é, tipo o uso da palavra, é igual a mula. Ele anda assim, ó, tapado, igual mula. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Ordem absurda não se cumpre. Ordem absurda não se cumpre. Eu vou contar uma história de quartel. Contou a história de quartel. Normalmente as pessoas ouvem essa história. Se o teu comandante falar que ali naquele portão não passa nenhum general vai passar naquele portão. Bom, isso aí é o que ele fala. Agora tem pessoas que seguem essa regra como um burro, como um tapado. Desculpa o uso da palavra. Você acha mesmo que eu tô lá no quartel, tô no portão, aí vê um general de 4 estrelas, eu não vou deixar ele entrar? Tô falando no general de 4 estrelas. Ainda tem um de 2 estrelas e de 3 estrelas, mas todos eles são bravos. Amigo, se o general chegar no portão, você só tem duas coisas: sair da frente ou sair da frente. Se você não sair, provavelmente vai passar em cima de você. Os caras são arrogantes, não é isso que você vê na televisão, não. Quem serviu sabe. Os caras são arrogantes, eles têm prazer de prejudicar o outro. Por exemplo, vou te dar só um exemplo. O major, ele tem prazer de prejudicar o capitão. O capitão tem prazer de prejudicar o primeiro tenente. O primeiro tenente tem prazer de sacanear o segundo tenente. O segundo tenente tem prazer de sacanear o terceiro sargento. O terceiro tem prazer de sacanear o segundo. O segundo tem prazer de sacanear o primeiro. Quer dizer, o primeiro é mais antigo, né? O primeiro tem prazer de sacanear o segundo sargento. O segundo sargento tem prazer de sacanear o terceiro. E embaixo de terceiro, de sargento, cabe soldado. Então é um querendo prejudicar o outro.
Eles falam lá uma linguagem que eu não vou falar para você. É mais ou menos assim. Se você deixar na reta, eu vou. Tá entendendo? Tô doido que você dá mole pra mim. Tá entendendo? Prejudicar. Eles têm prazer de prejudicar. Não passa na televisão tudo bonitinho. É igual aquela menina que quer namorar. Ela vê muito filme, muita novela, ela acha que vai encontrar o príncipe encantado. É por aí, só para você entender. Mas vamos lá, voltando pro jogo de cintura. Eu estava no supermercado, né? Entrei no supermercado. Não tem aquele supermercado que tem aquele escorredor, tu entra, tem aquela portaria de vidro, né? Aquela de vidraça, e os corredores tudo direcionado em direção à entrada, né? Por exemplo, se você for passando de corredor em corredor, você vê o fundo do mercado todinho. E ali eu entrei e tinha um segurança lá, né? Tinha um vigilante, sou vigilante também, não trabalho na área, muito tempo que eu não trabalho, também não quero trabalhar, mas nunca digo dessa água eu não beberei, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Se eu precisar trabalhar, vou trabalhar, não tem nenhum problema. E ali eu entrei no supermercado e eu notei que eu estava lá no final da prateleira, né? Aí passei de uma prateleira para outra. Quando eu olhei, o segurança estava lá na outra prateleira. Aí eu passei para outro, o cara tá me seguindo lá do outro lado. E, cara, eu fui lá e fiz uma reclamação dele. Você diz, mas tu não é filho de vigilante também? Sou, mas por que eu fiz uma reclamação dele? Cara, eu acho o seguinte: todos que estão no mercado são suspeitos, todos. O vigilante, o segurança, ele é suspeito. Entendeu? Porque ali tem produto que dá para ser furtado e muitos furtam, todo mundo sabe disso. Todos, não vou dizer que todos furtam, mas muitos entram com essa intenção de furtar. Mas por que eu fiz a reclamação do vigilante? Ele estava fazendo o trabalho dele? O segurança estava fazendo o trabalho dele? Sim, estava fazendo o trabalho dele, mas ele tinha que ser discreto. Ele tinha que ser discreto. Ele não tinha que me seguir dentro do mercado como se eu já fosse praticar o furto, o roubo. Tá entendendo? Já fazendo um pré-julgamento ali de mim. Entendeu? Por isso que eu fiz essa reclamação. Ele chamei o gerente e fiz uma reclamação. E eu, até hoje, eu lembro que eu falei pro gerente, ó. Primeiramente, não, sei, não lembro se foi de tarde, se foi à noite. Eu falei, ó, boa tarde, boa noite. O que acontece? Eu entrei aqui no mercado, o segurança tá me seguindo. Simplesmente eu tô passando de corredor para corredor e ele tá vindo juntinho de mim, me olhando, me reparando, como se eu fosse praticar algum roubo aqui dentro. Olha só, você até me desculpe me fazer essa reclamação dele, porque eu sou segurança também. Mas eu acho que ela tem que ser discreto. Você não pode colar na pessoa sem a pessoa. Se a pessoa furtou alguma coisa, tudo bem, é hora dele agir. Mas se não, ele tem que ficar, tem que ser discreto, até não olhar para a pessoa, não olhar para a pessoa aquele olhar de julgamento, entendeu? Isso aí foi outra situação que eu passei. Agora, outra situação que eu passei. Estava no hospital, no Plano de Cavalcante, eu, minha esposa e meu filho. Eu, minha esposa e meu filho. Aí, o que acontece? Já começou o seguinte, acordei de manhã, nesse dia parece que o negócio estava negro pro meu lado. Cheguei lá, acordei de manhã, cedinho, tô na fila lá. Né, na fila, desde manhã. Cheguei lá, era o que, mais 6:30 da manhã, por aí. E minha esposa em casa, né? Para quando eu conseguisse o número, eu ligasse para ela. Consegui o número, eu liguei para minha esposa e tal. Quer dizer, não consegui o número, né? Não era o número, não era a vez. Você estava na tua vez, eu entrava para ser atendido. Aí chegou uma mulher lá, né? Uma mulher lá e cismou que eu não ia passar na frente dela. Olha só, eu cheguei lá às 6:30 da manhã. Vamos supor que o atendimento começou meio-dia, um exemplo, né? Aí ela chegou meio-dia lá e falou que eu não ia passar na frente dela. Eu podia muito bem ter resolvido e deixar ela passar na minha frente, mas eu não deixei pelo abuso, entendeu? Porque, por exemplo, é horrível você que respeita as pessoas, que gosta de respeitar, ser desrespeitado. Quem respeita gosta de ser respeitado. Quem desrespeita gosta de ser desrespeitado, mas eu estou acostumado a respeitar as pessoas, então. Aí ela que não é passar na frente dela, que eu não é passar na frente, enfim. Aí a atendente lá dentro lá viu que ela não podia atender ela, a outra, porque ela não estava na minha frente. Daí viu que se me atendesse sem atender ela ia dar problema. Então o que ela fez? Atendeu os dois. Até passou na minha frente lá, mas o importante é que eu fui atendido também, porque era uma vaga só que tinha. Até aí tudo bem. Outro problema.
Aí tinha ela conversando com o vigilante lá, dizendo que ele era vigilante também, trabalhou num posto onde ele trabalhou, que conhecia A, B, C, sabe como é que é, né? Mulher, né? Muito homem fica cego. E eu falando pra ele que era vigilante também, mas ele me ignorava a todo momento e só dava atenção pra ela, né? Aí, tudo bem. Chamou minha esposa, entrou com meu filho, né? E na hora que foi entrar ele, só pode entrar uma pessoa. Tudo bem, fiquei lá fora. Só que meu filho, é aquele negócio, né? Foi a mesma coisa do hospital do Andaraí. Ele não sabia se ficava lá dentro ou se ficava lá fora. Toda hora ele saía correndo. Imagina o coração da mãe. Pô, será que o meu marido tá lá fora? Meu filho saiu lá pra fora lá e. Entendeu? E aquele passa. Aí eu conversei com ele. Falei, falei, eu sou vigilante também, tá entendendo? Não tô trabalhando na área, mas já trabalhei muito tempo na área. E tem certos casos que a pessoa tem que ter jogo de cintura, né? Falei isso mesmo pra ele. Porque olha só, minha esposa tá lá dentro, eu tô aqui fora. Ele tá aqui fora e corre lá pra dentro. Aí tá lá dentro e corre aqui pra fora. Da cabeça da minha esposa, como é que a cabeça dela vai ficar? Será que o meu marido tá lá fora lá, de repente eu saio para ir no banheiro, eu saio para comprar alguma coisa, e pode ser que a criança saia pensando que eu tô lá, ou ela também pode ficar talvez despreocupada, não, ali está o meu marido tá lá fora, eu não estaria acontecendo alguma coisa com meu filho, entendeu? Então nessa hora o vigilante tem que ter jogo de cintura, entendeu? Deixa o pai entrar com a mãe, entendeu? Para evitar esse tipo de problema, porque se ele sai aqui para fora que ela tá lá dentro, o que ela vai pensar? Será que meu marido tá lá? Será que não tá? Na mesma hora ele falou assim: "Tu tá querendo me ensinar a trabalhar?" Olha só, eu conversando com ele de boa, falando com ele que era vigilante também, com todo respeito, né? Porque eu, como vigilante, posso conversar com ele de igual para igual, entendeu? E não é que eu desfaço de vigilante, não. E vigilante não é nem muita coisa. Você me desculpa falar assim. Eu não tô criticando ninguém, porque antes de eu criticar o vigilante, eu tô criticando eu também, que eu também sou vigilante, tá entendendo? Eu não acho que vigilante seja alguma coisa, muita coisa, não. E nós sabemos que não é. Vigilante é um chão de fábrica. Tô mentindo? Não. Vigilante, um porteiro, um auxiliar de serviços gerais, já trabalhei de tudo isso, não tenho vergonha não. Se precisar trabalhar, eu trabalho de novo. É um trabalho digno, é um trabalho honrado, é um trabalho honesto. Mas eu estou dizendo o seguinte, quando eu falei com ele que tinha que ter jogo de cintura, conversando de boa, normal, e ele começou a se exaltar, dizendo que eu queria ensinar o trabalho dele e tal, não sei se me lembra, se me xingou. Fiz uma reclamação dele. Quando a minha esposa saiu, poxa, que é isso? Tu estava conversando com ele normal, eu vi você conversando com ele. Ele te tratou dessa forma? Eu falei, tratou. Aí fui lá na assistente social, conversei com a assistente social, relatei tudo no livro lá, me deu o livro lá, coloquei tudo no livro. E eu acho que ela não levou para administração, não. Eu acho que não levou para administração, não. E segundo a assistente social, ela mesmo me falou que a administração lá não faz nada. Segundo a assistente social. A administração não faz nada, deixa tudo nas costas dos vigilantes, ou seja, o vigilante faz aquilo que quer, para você que fica uma bagunça em certos setores, por quê? Deixa nas costas do cara, o cara não tem poder de chefia, entendeu? Faz aquilo que ele acha que tá certo, entendeu? Então, eu acho o seguinte, você tem que ter jogo de cintura. Por exemplo, quando eu servi as Forças Armadas, o... aí tem um pernoite, né, chamado pernoite, onde aparece pessoal de serviço, o pessoal que está detido, o pessoal que está preso, sai da cela, vem todo mundo para formar tudo, para reunião, né? Ali antes de passar a noite ali, as ordens de serviço, que o primeiro tenente vem dar as ordens de serviço, o sargento ali, comandante da guarda, entendeu? Também fala algumas coisas ali. E é o seguinte, eles falavam assim, ó, você vai estar lá na hora é na sentinela. Se acontecer isso e isso, você faz aquilo, aquilo outro. A primeira coisa que eu pensava, se acontecer alguma coisa, quem vai estar na hora sou eu, quem vai decidir sou eu, não vai ser ele que vai estar lá que vai decidir. Porque antes de eu salvar a vida dele, eu tenho que salvar a minha vida primeiro. Como é que eu vou salvar a vida do quartel se eu não salvar a minha vida? Então eu penso o seguinte, a pessoa tem que ter jogo de cintura. Muitas pessoas são tapadas, por isso que tem problema. O camarada tá lá no porto de saúde lá e o chefe fala assim, ó, vamos dizer por segurança, ó, só entra uma pessoa no consultório. Aí você chega lá com o teu paciente, que você fala pelo teu paciente, entendeu? Que o teu paciente, um exemplo, teu paciente não fala direito ou não sabe se expressar,
Vai adiantar ele entrar sozinho? Não, tu tem que entrar. Aí o segurança não deixa você entrar, como é que vai ser? Ele tem que deixar. Isso é o jogo de cintura, que infelizmente muitas pessoas não têm. A pessoa só pensa em ficar ali igual um boneco ali e receber o salário no final do mês. Não, não é assim não. E tu tem que ter capacidade de tomar decisão. Por exemplo, se sou eu, chega uma pessoa ali. Eu vou falar, só pode entrar uma pessoa, foi a ordem que eu recebi. Não, fulano, mas é minha esposa, ela não se expressa direito, não fala direito, não sabe se explicar. Eu sou a boca e sou os olhos dela. Não, senhor, por favor, pode entrar. Se alguém chamar minha atenção, você deixou duas pessoas entrar no consultório médico, né? Uma pessoa só que tem que entrar. Eu vou dizer, pois sim, deixei sim. Por quê? Porque aquelas duas pessoas são uma só, mas como assim? Porque aquela pessoa é o marido, ela entrou a esposa e o marido, só que a esposa não se expressa direito, não sabe falar direito, não sabe se expressar, não sabe se explicar, e ele é a boca e o ouvido dela, ele que vai se expressar por ela, que vai falar o que ela está sentindo, o que ela deixa de sentir. Então, é por aí. Muito obrigado, uma boa noite.